Oi, pessoal, bom dia. Alunos do 8º período de Psicologia, matriculados na disciplina de Psicologia Social. Nós vamos dar seguimento ao nosso trabalho que iniciou-se em sala de aula, né, com presença física. Então, eu sou a professora Camille Gomes, a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre CRAS, SUAS, LOAS, CNAS e demais áreas da assistência social no Brasil, tá? Essa aula de hoje é sobre CRAS, mas antes da gente começar a contextualizar o CRAS, a gente vai precisar se aprofundar em alguns conceitos específicos das políticas públicas da assistência social, né? A gente vai precisar conversar sobre a dimensão ético-política para a prática dos psicólogos no Centro de Referência da Assistência Social. Essa dimensão ético-política, ela traz à tona a necessidade, ao longo da história da assistência social no Brasil, de trazer a psicologia para perto no que diz respeito à assistência social no seu compromisso ético-político, né? Então, enquanto política pública, né, a necessidade de refletir sobre as questões éticas que permeiam a atuação do psicólogo dentro desse segmento e como é que a gente pode, como política estatal, fazer valer essas prerrogativas da assistência aos beneficiários, aos usuários dos serviços públicos, tá? Então, a gente vai falar sobre a Política Nacional da Assistência, que foi estabelecida em 2004. Por que, gente? A gente precisa contextualizar historicamente. Porque em 88, eu acredito que vocês lembram que a gente fez um esqueminha no quadro, né? A partir da Constituição de 88, houve uma revolução dentro desse segmento voltado à assistência, né? Então, quando a gente compreende a assistência social, a política da assistência social, a gente precisa dar conta de que antes o Brasil não considerava política pública, não considerava isso uma política pública, não considerava assistência uma política pública. Até que veio a Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, vocês devem lembrar que a gente vivia em regime de ditadura, certo? Então, a gente não tinha uma política pública que garantia os direitos do cidadão e que era dever do Estado acobertá-lo, protegê-lo, né, dentro dos segmentos de seus direitos básicos e dentro das prerrogativas dos direitos especiais, né? Então, apesar de existir desde o Brasil colônia, né, ações de amparo, filantrópicas, ações que eram voltadas aos abandonados e que, de repente, trazia uma ação voltada aos valores e princípios cristãos, dentro de um dever moral, né? Desde o Brasil colônia que isso existe, e numa perspectiva muito dos jesuítas, né? Dos valores e interesses que acabam se confundindo com a religião, e algumas religiões acabam trazendo esse sentimento de comiseração até os dias atuais. A gente compreende que, dentro dessa cultura, a gente acabou desaguando, chegando no Brasil República, né, no início da República, um fator da assistência sendo considerado algo de higiene pública, né? Eu estou, gente, falando dentro de prerrogativas do texto, que passei dos textos, dos artigos e das cartilhas federais que enviei para vocês desde o início da disciplina, certo? Então, existia, né, uma compreensão de higiene pública que foi desenvolvida a partir de alguns marcos de proteção que eram voltados a questões médicos, jurídicos e assistenciais, tá? A partir daí, a intervenção era na vida familiar, no interesse que o Estado tinha dessa dinâmica familiar. O que eles estão fazendo? Como eles estão se reproduzindo? Como é em quem que eles vão voltar? Quem eles apoiam?
como é que eles vivem, como é que eles controlam o dinheiro, qual religião que eles servem, quais são as suas práticas sociais. Então, a partir daí, existia um controle social de segregação, né? Existia um controle social de segregação e que acabava trazendo à tona um projeto civilizatório para essas pessoas. E era um projeto do Estado dentro dessa perspectiva de Brasil República que trouxe uma herança da época da era escravocrata, tá? Então, trazendo à tona essa herança, a gente pode compreender que a gente desenhou o país a partir desse bojo estrutural que nos prende no sentido de ter acesso aos direitos básicos, ter acesso aos direitos especiais, tá? O que eu posso contextualizar além disso para vocês? Nos períodos seguintes, após essa fase, né, a gente pode compreender que houve ações políticas de compensação para a miserabilidade do povo. Né? Então, a partir da década de 70, com a ditadura, veio um modelo assistencialista de dar conta dessas misérias. Ou seja, as pessoas começaram a incentivar obras sociais em larga escala, né? E ações ofertadas por pessoas, enfim, muito ricas, e uma ideologia de doutrina de segurança nacional, e que as pessoas iriam se aproximar de lideranças comunitárias que também traziam essa mesma perspectiva ideológica, e convênios de ações de organizações não governamentais, que também estavam atreladas ao governo, que também tinha esse regime da ditadura, não é? Trazendo essa prerrogativa. O que acontece? As nossas concepções, ainda hoje, de assistência, traz essa nuance, esse ranço, né, com essa preocupação, né, voltada à miserabilidade. E esse controle de qualidade de atendimento para as comunidades, se de fato essas pessoas que estão no poder estão assistindo a comunidade, se a comunidade está satisfeita com quem está no poder, não que isso seja errado, mas eu não estou falando dos meios, eu estou falando dos fins, da finalidade dessas estratégias, não é? Então, essas concepções de assistência, como a gente acabou de contextualizar, né, foram distorcidas, e até os dias de hoje, a gente, por mais que a gente tenha uma reforma, né, de toda essa concepção, a gente encontra ainda alguns segmentos públicos que seguem a linha assistencialista, o uso distorcido e perverso do sistema, da assistência, e acaba desassistindo a população. Né? Então, o objetivo não é atender a necessidade básica. O objetivo não é atender a necessidade dessas pessoas e os direitos da população, que, na verdade, é o desejo de perpetuar essas posições sociais. Então, enquanto eu estou retroalimentando essa relação, que é uma relação que traz uma lógica de hierarquia de poder social, né, onde quem está em cima me assiste, retroalimenta essa lógica. Então, a partir de 86, após a abertura política no país, a gente saiu da ditadura, né? Então a gente acabou a pensar essas posições sociais e ampliar o Estado por meio de políticas públicas que pudessem garantir esses direitos sociais que já eram prescritos em outras dimensões internacionais, inclusive convenções de outras ordens. Então, por que a gente não poderia reformular o que a gente pudesse seguir, né? O que a gente pudesse seguir como diretriz nossa, brasileira? E foi a partir daí que veio a promulgação de 88, a Constituição de 88, a Constituição Federal vigente, em que a assistência passa a figurar uma política pública, certo? A partir daí, lembrem-se sempre, a assistência social se tornou uma política pública e, dentro da Constituição, passou a trazer, né, uma noção do que seria a cidadania, do que de fato seria direito de todos os cidadãos, né? E que todos os cidadãos têm direitos e deveres e que têm necessidades básicas e necessidades especiais. Na década de 90,
né, apesar dos pesares de todo o projeto neoliberal que estava no país, na época Sarney, depois Fernando Henrique. Então, vem uma implementação do que a gente chama a Lei Orgânica da Assistência. Por que a Lei Orgânica da Assistência ela precisou vir à tona uma vez que nós temos a Constituição de 88? Porque a gente na Constituição de 88 tem uma diretriz do que precisa ser feito, mas a pergunta que vem à tona dentro dos espaços de reflexão a respeito da Constituição é como é que a gente vai colocar em prática essas ações? Como é que a gente vai fazer isso acontecer? Como é que a gente vai garantir esses direitos que estão como prerrogativas na Constituição de 88? Como é que a gente vai fazer isso valer? Então, a partir de então, surgiu a Lei Orgânica da Assistência, que veio para garantir, e essa lei foi impulsionada em 93, né? Essa nova lei veio regulamentar, ou seja, ela veio institucionalizar e fazer com que essa lei veio fazer com que esses artigos, deixa eu ver quais foram, 203 e 204 da Constituição Federal, fazer com que esses artigos pudessem dar condições práticas de ação para que esses direitos pudessem ser executados, não só estar ali no papel qual é o direito, mas como é que ele vai ser cumprido. Então, por exemplo, na LOAS, tem uma parte na LOAS que fala sobre os benefícios eventuais, que a gente comentou em sala de aula que muita gente não sabe que isso existe, né? Auxílio enxoval, auxílio funeral, auxílio habitacional, feira básica, leite, enfim, vários segmentos de assistência que garantem direitos básicos dentro do SUAS, né? Que o SUAS veio logo depois da LOAS. Então, gente, a necessidade de garantir esses direitos no país fez com que a LOAS se instituísse, com que a LOAS pudesse ser aprovada e impulsionada dentro da assistência, né? Então, articulou um movimento forte, essa lei, da sociedade civil, para trazer essa construção de gestão pública que pudesse fazer com que as pessoas pudessem reivindicar os seus direitos dentro da assistência, né? Então, em 2004, foi que veio uma organização política nesse segmento, e a partir daí o Sistema Único da Assistência Social veio como um novo modelo inspirado no SUS, que é o Sistema Único da Assistência, né? E teve como base a implementação da Política Nacional de Assistência Social, né? Que é a PNAS, em 2004, que veio através da resolução do Conselho Nacional da Assistência Social, e aí ela foi operacionalizada. Na verdade, essa lei foi operacionalizada e o SUAS veio à tona, né? O SUAS surgiu e o NOB-SUAS também, não é? Que são as normas operacionais brasileiras que foram aprovadas só em 2012, mas a partir daí esse longo caminho fez com que a gente pudesse percorrer, não é, uma possibilidade, um caminho, uma possibilidade, uma chance de garantia de direitos e de direitos especiais também executados. Então, é fundamental que o psicólogo que trabalha no CRAS, no CREAS, ele conheça, né, como é que no nosso território essas coisas se dão, essas coisas acontecem, de como é que o SUS foi implementado. Tá, gente? Deixa eu ver quanto tempo. 13 minutos. Então, a gente precisa compreender que a garantia de direitos, o psicólogo ele está diretamente atrelado a isso. Por quê? Eu sempre falo isso em sala de aula. O nosso principal lugar de atuação é na assistência. Então, gente, 90% das pessoas que entram na psicologia, em algum momento, ou trabalha com alguém que atua no SUS, ou vai trabalhar no SUS, ou já trabalhou alguma vez no SUS, certo? Ou está trabalhando no SUS. O número de psicólogos que atuam na assistência é enorme. Então, a gente precisa conhecer essas políticas públicas para poder atuar a partir delas, tá, gente? Então, essa é a introdução que eu fiz sobre o SUS, certo? Na próxima aula a gente vai fazer um resumo, recapitular. A gente vai recapitular sobre o CRAS e vai aprofundar sobre o CREAS,
que foi a aula que estava faltando, né, a gente adentrar. Certo, gente? Então, vamos lá. Até a próxima.